Boa noite a todos, olá galera. Olha, missionário João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo, uma pequena catequese para vocês. Olha, já estou aqui com um pequeno vídeo, uma reação a esse vídeo do nosso missionário Jean-Pierre, né? Já é como se fosse um sócio do meu canal, esse camarada, um grande apologista católico e que foi protestante, foi pastor da Assembleia de Deus. Isso aí é um testemunho muito lindo, porque mostra para todos os irmãos católicos que têm parentes protestantes que é possível uma conversão do protestante. Agora tem que primeiro rezar e temos que aprender a doutrina para poder passar para os protestantes da melhor maneira possível que eles entendam, e assim rezando, pedindo a Deus uma graça da convenção. Olha, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe, para que assim a gente aumente os nossos inscritos e para que assim essas catequeses cheguem para mais pessoas, né? Hoje é dia de finados, a igreja celebra. Ontem foi dia de Todos os Santos. E é interessante que a reação de Jean-Pierre aqui é justamente sobre o que um irmão protestante entende sobre os santos da Igreja Católica. Vocês vão ouvir o que esse rapaz protestante vai dizer e vocês vão dar gargalhadas da tamanha falta de conhecimento desse camarada. Vamos ver o vídeo e eu vou responder, olha, com as Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com a Bíblia de Mato Soares e a Bíblia Ave Maria, para que nós entendamos melhor o que a Bíblia fala sobre a questão do chamado à santidade. Qual é o primeiro passo? Vamos ver o vídeo aqui para nós continuar com a Bíblia, né? O que o nosso irmão Jean-Pierre vai passar para nós. Meus irmãos, vamos responder algumas acusações que covardemente são desferidas contra a Santa Igreja por parte aí de alguns protestantes. É sempre bom ter em mente a premissa de que eles não leem nada, eles não se informam de nada. Eles apenas fazem acusações essas baseadas nas suas próprias ideias sobre o assunto ou sobre aquilo que eles imaginam que seja. Como uma ocasião em que eu convidei um pastor amigo meu para pregar na igreja que eu pastoreava na comemoração da Reforma Protestante, e ele pregou sobre as 95 teses que Lutero supostamente... Escute o que acontece nos bastidores do protestantismo. Olha só o que aconteceu com esse pastor. Olha só bem, ele vai falar algo que nem ele mesmo sabe. Olha só o que Jean-Pierre está denunciando aqui sobre o que acontece dentro dos cultos protestantes, né? Teria pregado nas portas da igreja do castelo em Wittenberg. Fato esse que é questionado, diga-se, pelos próprios historiadores. E ele me confidenciou, numa conversa que nós tivemos, que ele nunca tinha lido nenhuma dessas teses. E disse ainda que na hora da pregação, ele tinha ficado em dúvida se eram 95 ou 96 teses. Mas vamos aí ouvir então as acusações. Buscar a santidade, coisa que a igreja romana não prega, não interessa pregar a santidade, é a porta do inferno. Não, mas os santos vão para o céu. Sim, mas os santos têm que morrer e depender se o Papa vai canonizar ele a santo ou não. Quem decide é o Papa se ele é santo ou não, não é Cristo. Essa é a ideia da igreja romana, que diz que Cristo sozinho não pode... Meus irmãos, vamos responder algumas acusações. Repare bem o que esse camarada vai dizer, né? Eu vou colocar aqui de novo para vocês verem. Uma conversa que nós tivemos, o que esse camarada vai dizer novamente. Que ele nunca tinha lido nenhuma dessas teses. E disse ainda que na hora da pregação, ele tinha ficado em dúvida se eram 95 acusações. Buscar a santidade, coisa que a igreja romana não... Escute bem. Esse camarada está dizendo que a igreja romana não ensina aos fiéis buscarem a santidade. E olha o critério que ele entende sobre a questão da canonização dos santos. Olha só. Prega, não interessa pregar a santidade, é a porta do inferno. Não, mas os santos vão para o céu. Sim, mas os santos têm que morrer e depender se o Papa vai canonizar ele a santo ou não. Quem decide é o Papa se ele é santo ou não, não é Cristo. Essa é a ideia da igreja romana, que diz que Cristo sozinho não pode... Meus irmãos, vamos responder aonde é que a igreja prega que Cristo sozinho não consegue levar à santidade? Tudo que a igreja faz é vivendo melhor assim, pregando e vivendo aquilo que Jesus falou, fez e nos deixou, né? Como pode um cidadão falar tamanha asneira,
misericórdia. Olha, se a gente for entender melhor na Sagrada Escritura, porque os irmãos protestantes, eles dizem assim, não existe santo, santo só Deus. E a Igreja Católica fala santo só Deus, de fato. É uma verdade, né? É um dogma. Mas esse mesmo Deus, ele nos transmite a sua santidade, principalmente, né? Ou unicamente, melhor dizendo, através dos sacramentos. Principalmente quando a gente recebe o batismo e aí sucessivamente com os demais sacramentos. Mas vamos ver na Velha Aliança o que está escrito aqui sobre a questão de ser santo, né? Aí depois eu vou explicar um pouco da doutrina católica, o que é ser santo para a Igreja Católica, por que tem santos, né? E por que são canonizados os santos da Igreja Católica, né? Será que só está no céu os santos que a Igreja Católica canonizou, né? Será que os outros fiéis que morreram, né, batizados, vivendo a fé católica, não estão no céu, não? Esse camarada não entende nada do catolicismo, né? Mas vamos prestar atenção, né? Se você pegar a sua Bíblia aí, no capítulo 11, verso 44 de Levítico, na Velha Aliança está assim, ó. Eu sou o Senhor, vosso Deus, sede santos, porque eu sou santo. Isso é aqui a parte A desse versículo 44 do capítulo 11 de Levítico. No Velho Testamento, os irmãos israelitas, né, os israelitas, melhor dizendo, eram chamados a imitar a santidade de Deus, né? No capítulo 19 de Levítico vai dizer assim, verso 2, fala todo o ajuntamento dos filhos de Israel, diz ele, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E esse chamado era constante para que os filhos de Israel imitassem a santidade de Deus. Vamos agora pegar a Bíblia Ave Maria, para nós entendermos mais, para vocês prestarem atenção como essa criatura aí acredita, né? Nosso irmãozinho protestante acredita sobre a santidade dentro da Igreja Católica, né? Primeiro ele fala que a Igreja não prega a santidade. E os frutos? Quantos santos, né? Tem a Igreja Católica canonizado. E por que são canonizados, né? Eu vou explicar depois o porquê, né? Mas esse camarada, ele não sabe a quantidade, uma igreja com 2000 anos, de tantas pessoas que serviram a Deus, né? E que nos deixaram, né, esse grande exemplo, né, de fé e de piedade. Olha, no capítulo 5 de São Mateus, o próprio Jesus, ele vai relembrar o que foi falado lá em Levítico, no capítulo 11, verso 44. Olha só. Capítulo 5, verso 48 de São Mateus. Porque sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. O que é ser perfeito, né, para um cristão? É viver, né, aquilo que Deus nos proporcionou, né, a santidade. Olha, preste atenção, o próprio Deus nos deixou, né, todo o cristão batizado com essa capacidade, né? Se a gente for prestar atenção aqui, em São Pedro, o que é que São Pedro vai dizer, né? Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, a gente vamos encontrar aqui no verso 15, vai dizer algo interessante, né? Olha, capítulo 1, verso 15 da 1 Pedro, né? A exemplo da santidade daquele que vos chamou. Aquele que fala Levítico, né? A gente imitar, né? Viver. Os israelitas eles imitavam a santidade de Deus, né, com as suas práticas religiosas, né? Mas agora Deus chama para algo mais profundo, né? Aqui São Pedro fala, exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós, santos em todas as vossas ações. Aí agora é para viver a santidade, não mais para imitar, mas para vivê-la, né? Pois está escrito, sede santos porque eu sou santo. Levítico 11, 44. E se a gente for buscar mais, né, a santidade, né, ela é um chamado para todo cristão batizado, né? Olha só, em Hebreus, no capítulo 12, verso 40, ou melhor dizendo, verso 22 e 23, vai dizer assim, vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros escritos no livro dos céus, é de Deus, juiz universal e das almas dos justos
que chegaram à perfeição. Preste atenção que no capítulo 10, no capítulo 5, verso 48 de Mateus, Jesus faz esse chamado para que nós sejamos perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Em Hebreus, já está falando algo escatológico, né? Aquilo que aconteceu, o que vai acontecer para muitos, né? Chegar a essa perfeição, né? Mediante a morte, né? Depois chegou a morte, ali a gente vai receber os nossos frutos de uma vida santa ou uma vida desregrada. Aí é interessante que o irmãozinho protestante falou, olha, mas só são santos, né? Aqueles que Roma canoniza. Ô irmãozinho, a canonização dos santos, ela tem por vários significados, mas o primordial e o primeiro é que todos os cristãos católicos sigam o exemplo daquele que foi canonizado. Seguindo o exemplo dele, tentando fazer de coração as ações, as palavras, os atos que aqueles que viveram no passado fizeram, que foram reconhecidos para a igreja como aqueles que tinham, né, que foram de fato imitadores de Jesus Cristo, assim como São Paulo colocou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 1, né, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o exemplo dos santos para nós. Dá um exemplo para o irmãozinho que ele não entende. Quando a gente vai ler a história de São Francisco de Assis, do século XIII, basicamente, o que é que São Francisco nos traz para nós? Uma vida, né, uma vida do homem que tinha todas as coisas, deixou tudo para viver para Cristo, né? Depois foi uma vida piedosa, uma vida de sacrifícios, né? A mesma coisa com o Santo Inácio de Loyola, que também, como São Francisco, fez tudo isso e também criou uma ordem religiosa, os jesuítas, São Francisco, os franciscanos. A gente pode ver Madre Teresa de Calcutá, entregou sua vida a Cristo, servindo Cristo em meio aos pobres, né? São Carlos Acurto, um jovem que viveu meditando e contemplando e vivendo, recebendo a Santíssima Eucaristia e trazendo essa devoção para todos os jovens. Uma vida santa de um jovem nos tempos modernos. Olha, irmãozinho, os santos, o primeiro ponto da santidade, a canonização dos santos por a Igreja Católica é isso. É para que eles dê exemplos de como é imitar a Cristo, assim como São Paulo, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, verso 1, se declarou, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o primeiro ponto. A gente poderia falar mais pontos sobre a questão da canonização dos santos, mas como o irmãozinho ali ele não entende, né, ele fala que só esses santos, não é só esses santos não, irmãozinho. Todo cristão batizado, ele é chamado à perfeição. Todo cristão católico batizado, ele é chamado à perfeição. E uma multidão está lá no céu e que a igreja não canonizou e não precisa, né? Só o batismo já nos dá essa garantia e esse começo da caminhada, né? E depois tem toda uma caminhada em meio à nossa vida, uma vida sacramental e uma vida que busca sempre Deus em meio às nossas ações, palavras e atos, né? Olha, o irmãozinho não entende nada. Aí na cabecinha dele ele acha que a Igreja Católica tem tantos santos canonizados e só tem aqueles santos no céu. E a igreja não chama as pessoas à santidade. Olha, só os testemunhos dos santos já nos chamam a viver uma santidade, porque eles são imitadores de Cristo, assim como Paulo pediu para que nós imitássemos ele. Olha, pode-se dizer assim, é muita ignorância na doutrina católica, né? Compartilhe esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal. Eu vou deixar o link aqui do canal de Jean-Pierre, que é um grande teólogo, é quase como um sócio meu aqui nesse pequeno apostolado que eu tenho. Ele é um cara que ele consegue fazer esses pequenos vídeos com refutações, e eu me inspiro muito nele para trazer também essas argumentações. Por exemplo, sobre essa questão desse irmão protestante que acreditava que no céu basicamente só tinha os santos que a Igreja Católica canonizou, na mentinha dele, né? E ele não entende que todo cristão batizado recebeu o batismo, né? Ele já está com um caminho aberto para essa santidade, né? O batismo que é um dos primeiros sacramentos da iniciação à vida cristã. Olha, salve Maria e que viva Cristo Rei. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se gostou do conteúdo, tá certo?